Boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, a espiritualidade maior que nos envolve, possa continuar derramando suas energias balsâmicas e salutares sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Agradecidos a Jesus por permitir a presença de tantos irmãos da pátria espiritual na noite de hoje aqui conosco, para falarmos sobre o Evangelho. Que Maria, nossa mãe, possa também de igual forma endereçar a todos os nossos irmãos suicidas nesse instante o nosso carinho, a nossa ternura, o nosso afeto, que eles possam se sentir agraciados com essas energias que chegam até eles através das nossas vibrações, que possam lhes fortalecer para os embates que estão por vir, mas que em breve possam estar juntos de nós novamente. O tema escolhido para nós dialogarmos na noite de hoje, os benefícios do Evangelho no lar. Sempre costumo dizer que, via de regra, nós procuramos uma casa religiosa, uma casa santa como esta, em busca de amparo para as nossas dores, para as nossas mazelas, para os nossos equívocos. Muitas das vezes, nós aqui chegamos movidos pela dor, não pelo amor. E a gente sempre vem em busca de algo, de um passe, de uma água fluidificada, de um diálogo com o colaborador, com o mentor, com os mentores da casa. Mas existe uma parcela que nos compete e que muitas das vezes nós desleixamos e a gente não trabalha essa parte que nos compete, que é a da reforma íntima, da reforma moral, da nossa mudança comportamental, extirpando de nós aquilo que André Luiz e que Emmanuel chama de brechas psíquicas, que dão aso, dão oportunidades para que nós sejamos obsediados, que os nossos credores da pátria espiritual nos alcancem e venham cobrar as dívidas que para ele e para com eles nós contraímos. Então sempre nós estamos em busca de auxílio, mas é a parte que nos compete. E o Evangelho no lar é uma dessas bênçãos que Deus nos proporciona, que compete a nós, para a proteção nossa, para a proteção do nosso lar, para a fortaleza, para as defesas magnéticas do nosso lar, como nós vamos ver. E iniciamos com a mensagem de Sheila. Organizemos nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. E é exatamente isso. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Vivemos em comunidade, em sociedade. Mas é na nossa casa que começa a verdadeira caridade. Não adianta nós queremos ser caridosos, bondosos lá fora, se nós não exercitamos a mesma caridade dentro da nossa casa. Então, o Evangelho no lar é uma reunião singela e fraterna, em que os membros da família consagram minutos importantes para falar em Jesus, dedicar-se à oração e alimentar a alma. Nele começa a grande obra da família, pois quando sabemos dedicar energia e tempo para fins superiores, demonstramos boa vontade e fé para recebermos do mais alto incumbências preciosas. Esse trecho encontra-se no livro chamado Família de Joamar Zandini Nazaré e representa realmente todas as benesses que nós temos com a prática do Evangelho no lar, com a prática do culto no lar, e que nós perdemos a oportunidade. Como nós vamos ver, demanda aí de 15 a 30 minutos, dependendo do que nós realizarmos. Então, o culto no lar modifica o padrão vibratório dos nossos pensamentos e sentimentos. Com o Evangelho no lar, formamos as defesas magnéticas da nossa casa, impregnando o ambiente espiritual das energias positivas que desestimulam toda ação maléfica. É uma verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar em benefício de todo o grupo. Dentro desta casa, quando adentramos, por que a gente sente uma energia boa, balsâmica? Pela proteção magnética que a casa possui, pela higienização que a espiritualidade maior fez
nesses 2 dias, 3 dias, a gente não sabe quanto tempo antes de adentrarmos. Eles não chegam aqui atabalhoados como nós. Eles trabalham o ambiente, protegem o ambiente, têm uma barreira de proteção espiritual muito grande para que nós recebamos essas energias balsâmicas salutares, essa paz, essa serenidade, para que possamos nos reequilibrar. E da mesma forma, quando nós fazemos o culto no lar. O nosso lar fica protegido, fica amparado contra espíritos inferiores, levianos ou meteiros. E nós adquirimos a proteção que vem do alto. Quando o culto do Evangelho no lar é praticado fielmente à data e ao horário semanal estabelecidos, atrai-se para o convívio doméstico espíritos superiores que orientam, amparam, estimulam e protegem a todos. Veja bem, quando o culto do Evangelho no lar é praticado fielmente à data e ao horário estabelecidos. Como nós vamos ver no roteiro logo depois, nós temos que estipular um dia da semana, um determinado horário, para que nada atrapalhe na realização do culto do Evangelho no lar. E nós é que vamos organizar isso dentro dos nossos lares. Qual que é o melhor horário em que nada vai nos atrapalhar? Eu, por exemplo, eu faço às segundas-feiras, às 16h30, antes de eu ir para uma outra casa espírita que eu trabalho. Da noite aí. Então, cada um tem um horário. Se quiser fazer todos os dias, melhor ainda. Melhor ainda. Quem tiver essa disponibilidade de 15, 20 minutos todos os dias, a proteção será ainda muito maior. Então, a presença de espíritos iluminados no lar afasta aqueles de índole inferior, que desejam a desunião e a discórdia. O ambiente torna-se posto avançado da luz, onde almas dedicadas ao bem estarão sempre presentes, quer encarnadas, quer desencarnadas. Ou seja, nós vamos ter o amparo da espiritualidade maior, iluminando o nosso lar, trazendo serenidade, equilíbrio, paz. Problemas todos nós temos. O Evangelho, no capítulo 5, já nos diz que no mundo só teríamos aflições. Mas o próprio Cristo também nos diz no capítulo 6, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e fatigados, que eu vos aliviarei. Ele não nos deixa órfãos, mas ele exige uma condição de nós, que nós pratiquemos o bem e a caridade. As pessoas habituadas à oração, ao estudo e à vivência cristã, tornam-se mais sensíveis e passíveis às inspirações dos espíritos mentores. É aquilo que eu sempre digo: diga-me o que pensas e o que sentes, que eu dir-te-ei com quem andas. Se nós trazemos em nós pensamentos elevados, pensamentos de benevolência, de indulgência, de perdão, sentimentos voltados realmente à empatia para com o próximo, como nos diz o capítulo 11, amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso conhecimento e entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos ser agraciados com a presença de espíritos superiores junto a nós, nos orientando, nos guiando, nos fortalecendo. Mas de igual forma, se a gente tem mágoa, rancor, ódio, desejo de vingança, quem vai vir fazer morada junto a mim? Espíritos inferiores, que se comprazem com esse mesmo viés de comportamento. Então nós somos aquilo que pensamos e sentimos. O culto do Evangelho no lar é uma fonte de alegria e bênçãos para a família que o realiza. A família, ao fazer a oração, liga-se com Jesus e imediatamente os mensageiros do Cristo virão ao encontro do lar, onde ajudarão no ensino e entendimento dos ensinamentos do Mestre. Nós sabemos, o Evangelho é luz, e quando chega em nossa casa, as trevas batem em retirada. Então, imediatamente os mensageiros do Cristo virão ao encontro do lar, onde nos ajudarão no ensino e entendimento dos ensinamentos do Mestre. Muitas das vezes nós podemos dizer: mas eu não sei como que eu vou interpretar. Pode ter certeza que a espiritualidade maior vai nos guiar, vai nos orientar. Como diz Joana de Ângeles, abramos o Evangelho e estendemos as blandícias da paz, da serenidade, do equilíbrio. O Espírito Joana de Ângeles, na sua obra Mestre de Amor, nos faz o convite
dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa penetrar em tua casa. Então, quando aqui ela fala uma das 7 noites da semana, evidentemente, aquele que vai fazer, que tem condições de fazer o culto de manhã, à tarde, não há problema algum. O importante é que tenhamos este hábito de fazermos o nosso culto do Evangelho no lar, para atrairmos para junto de nós espíritos de luz, para que haja harmonia no nosso lar, serenidade, equilíbrio, paz, para que sejamos abastecidos de energias balsâmicas salutares, a nos revigorar para os embates do dia a dia. Problemas todos nós, uns mais, outros menos, mas nós estamos nesse mundo ainda de provas e expiações, pagando as dívidas que nós contraímos na vida passada. Quando deixarmos de errar tanto, seremos agraciados com melhor sorte, como a gente costuma dizer. Então, prepara a mesa, coloca a água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. A excelência da prática do culto do Evangelho no lar é sentida desde os primeiros momentos em que é inaugurada. Ou seja, no primeiro dia que nós começamos a fazer o culto do Evangelho no lar, nós já vamos sentir as vibrações, as energias da nossa casa, do nosso lar, se alterarem para melhor, evidentemente. A paz que tomará conta de nós, dos nossos entes queridos, do ambiente familiar, será outro com a prática do culto do Evangelho. Então, qual que é o roteiro? Prece inicial. Pode ser o Pai Nosso, outra prece simples e espontânea, e valorizar os sentimentos e não as palavras. Eu não sei orar. Todos nós sabemos. É um diálogo que nós vamos ter com Jesus, com Deus, nosso Pai, com a espiritualidade maior. Nós vamos falar daquilo que está no nosso coração. Não é procurar palavras bonitas, rebuscadas, não. É sentimento. Por isso, Kardec, no capítulo 28, quando ele fala das preces, ele nos fala que nós temos que ser objetivos, concisos, naquilo que vamos comungar com o Criador. Ler um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo espontaneamente o livro ou fazendo estudos em sequência desde as fases iniciais. Fizemos a prece, a leitura de uma mensagem. Por exemplo, agora mesmo nós estávamos fazendo o culto do Evangelho no lar. Primeiramente fizemos uma leitura desse livro, Pão Nosso, pode ser o Palavras de Vida Eterna, pode ser Fonte Viva, qualquer livro com mensagem. Lê-se uma mensagem, faz-se a prece inicial, abre-se espontaneamente o Evangelho, ou pode começar desde o primeiro capítulo e ir fazendo a sequência no dia a dia, vai depender da família. E depois nós vamos fazer os comentários, que devem ser breves e esclarecedores, que facilitem a compreensão e sua aplicação diária. Procurar a participação de todos, evitando discórdias ou cobranças de atitudes familiares. Sempre faço questão de frisar isso. Na hora do culto do Evangelho no lar, não é hora para nós apontarmos falhas, mazelas do nosso parente, do nosso familiar. Porque tem muita gente que usa esse momento do culto do Evangelho no lar, saiu para você, isso é para você, serve para você, não serve para mim. Então, esse não é o momento para isso. O momento é para que nós possamos meditar sobre os ensinamentos. Se abriu e saiu aquela mensagem, é para todos nós. Vibrações, emitir sentimentos, pensamentos e palavras de paz, harmonia, pedindo por todos aqueles que desejamos que recebam o amparo divino. Momento de solicitar a magnetização da água. Nós vamos ter colocado uma jarra com água para ser magnetizada, que é a água fluídica que nós tomamos após o passe, ou colocar os copinhos. Fica a critério do grupo familiar. Podemos colocar uma jarra, depois colocar nos copinhos tomar, e aquela outra a gente ir ingerindo no decorrer da semana. A prece final, fazer um Pai Nosso ou uma prece espontânea de agradecimento ao amparo de Jesus e a espiritualidade amiga, convidando a todos para a próxima semana. Ou seja, nós vamos endereçar
essas vibrações, vamos rogar por aqueles que nós tivemos alguma intenção, por aqueles que estão nos hospitais, algum ente querido que a gente queira, alguém que nos pediu uma prece. Esse é o momento de nós endereçarmos a nossa rogativa a Jesus. Não suspender a prática do Evangelho em virtude de visitas, passeios adiáveis ou acontecimentos fúteis. Os convidados podem participar da reunião. Então nós não podemos interromper por motivo algum. Se chegar um ente querido em nossa casa, que ele faça o Evangelho junto conosco ou que ele aguarde. Se for um amigo não comungar, não professar da mesma religião nossa, não quer participar, que ele aguarde ou retorne depois. Se nós estivermos viajando, façamos o culto do Evangelho no lar, onde estivermos. Se é no hotel, eu até dizia isso outro dia, eu paro, muitas das vezes já parei, e eu tenho certeza que vai surgir outras oportunidades em que eu vou ter que parar meu carro na rodovia, achar um canto, encostar e fazer o Evangelho. Eu e minha esposa já fizemos isso por várias vezes, retornando de viagem ou saindo de viagem. Para as 4h20, espero das 4h30, põe uma música ambiente para tocar, para harmonizar, serenamos os pensamentos, fazemos o nosso culto do Evangelho no lar, carregamos sempre uma garrafa de água no carro, tomamos e seguimos viagem. Então, não existe empecilho para que realizemos o nosso culto do Evangelho. Não transformar a reunião em trabalho mediúnico. A mediunidade e a assistência espiritual devem ser atendidas em sociedades espíritas idôneas. Reunião mediúnica é só na casa espírita. Por quê? Como nos ensina Kardec desde os seus estudos na Sociedade de Estudos Parisienses, quando ele começou a codificar a doutrina, é onde nós encontramos o amparo e a assistência espiritual, é onde nós vamos encontrar as barreiras para proteger a cada um daqueles que estiverem participando. Se nós fazemos do nosso lar reunião mediúnica, nós não sabemos que tipo de irmão nós vamos atrair. E muitas das vezes podemos atrair espíritos obsessores, que depois vai demandar aí um ano e meio, 2 anos, para que eles possam desconectar de nós. Então, por isso, não fazemos da reunião mediúnica, do culto do Evangelho no lar, uma reunião mediúnica. Então, amplie o bem que existe em você. Participe, faça e ensine a fazer o Evangelho. Compete a cada um de nós fazermos o culto do Evangelho no lar. 15 a 30 minutos é o máximo que nós vamos gastar, que nós vamos despender para a prática do Evangelho. E isso só vai trazer o quê? Benefícios para nós. Então, que façamos a nossa parte, que possamos, junto com o Pai, aproveitar essas oportunidades benditas que nos são dadas dia após dia, para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos fazer a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, e dessa forma nós continuarmos galgando os degraus da espiritualidade maior. Jesus espera isso de nós. Joana de Ângeles disse isso, Edivaldo, que todos nós nascemos para sermos luz. E nós estamos aí para brilhar. Só depende de nós. O único responsável pela nossa felicidade somos nós mesmos. Não é minha esposa, não são meus filhos, não é meu pai, minha mãe, meu cargo, meu dinheiro. O responsável pela minha felicidade sou eu. Compete a mim. Então, se nós desejamos ser felizes, que nós possamos fazer a vontade do Pai. Gratidão mais uma vez pela paciência. Espero ter conseguido realizar a contento o tempo. Ainda me sobrou 25 segundos. Gratidão.